Presidente, muito obrigado. Aqui é a secretária Ana Valetinha, quem eu dou as boas-vindas, apesar de estar no final aí da audiência. Pessoa aí que sempre atende os deputados muito bem. Ana, minha questão é mais com relação ao SEASA. A gente vê aí que está tendo um movimento de desestatização por parte do governo aí para poder verificar como que realmente traz mais a iniciativa privada e a livre concorrência ali para aquela área. E o governo de Minas Gerais tem um espaço lá denominado Mercado Livre Popular, né, o MLP. Né? Então, de fato, vocês já têm uma certa entrada lá e queria saber exatamente como está esse processo de desestatização e quem será responsável pela gestão desse mercado livre do produtor e quais são os benefícios para o consumidor e para o Estado de Minas Gerais, como está sendo esse processo como um todo, tá? Outras questões também que a gente pega, né, essa questão do queijo, até comentei muito com a senhora da última vez que a senhora veio aqui, para a gente que é liberal, a gente tem sempre uma pegada um pouco mais forte ali sobre qualquer tipo de burocracia levantado pelo produtor. A gente entende que, por exemplo, o pessoal de queijos tem que estar focado em estar fazendo um queijo de qualidade, um queijo realmente que aguce muito o paladar do seu consumidor e que não coloque em risco a saúde dele também, né? E dentro disso, a gente até tinha comentado sobre a questão da relação de documentos, de registro para queijarias, e como que tem uma série de questões aqui que estão ligadas ao tipo, né, se a planta baixa, a planta de situação, declaração de finalização de construção, atestado de saúde, exames anuais negativos, enfim, uma série de questões realmente que a gente entende que é normal dentro de qualquer burocracia, mas pelo fato da gente ser contra a burocracia, a gente sempre tem que vir aqui e dar um estímulo liberal, né? Então, a minha visão sempre é o seguinte: o Estado, ao invés de ter que regulamentar, controlar toda a questão de produção, de como tem que ser feito, qual que é o espaço, que tipo de, enfim, atestado que tem ali, eu acho que o Estado tinha que focar mais na qualidade do produto final que está sendo colocado no mercado. Então, em vez de a gente ter estrutura, ter fiscais controlando se o pé direito está na altura certa, se tem azulejo ali, se não tem azulejo, se a distância do banheiro está ok, eu acho que poderia focar toda essa estrutura para ir atrás daqueles produtos que estão no mercado e que apresentem qualquer tipo de cultura ali dentro daquele produto que possa colocar em risco a saúde do consumidor. Então, é apenas mais a fim de provocativo mesmo, para poder ver qual é a visão da senhora dentro desse sentido, né? E lembrando que, quando nós liberais, nós gostamos muito de dar espaço para que o produtor fique à vontade para produzir da forma que ele quiser, desde que ele respeite os 3 direitos fundamentais do ser humano, né, que é a vida, a liberdade e a propriedade. Então, ele não enganando o consumidor dele, ele não colocando em risco a vida do consumidor dele, a forma como ele produz não me interessa. Me interessa mais ser realmente que vai passar por cima do consumidor nesse sentido. Então, é apenas, mais uma vez, provocando para esse sentido aí, para que todos os órgãos do Estado busquem cada vez mais essa atenção, né? Porque a gente pega leve na regulação, mas o interessante é pegar muito pesado na punição. Então, fazer uma cartilha, em vez de exigir uma série de procedimentos, eu acho interessante, sim, fazer uma cartilha enaltecendo quais são os procedimentos que são mais, que dão mais resultados, né, que são as melhores práticas e tal, etc. Mas focar em retirar aqueles produtores que são mal intencionados, que são negligentes, que não têm a perícia suficiente para poder estar produzindo e acaba levando produtos que vão agredir o consumidor, tanto em problema de saúde ou o que seja. Muito obrigado, doutora Ana. Com a palavra, a secretária Ana Maria Valentim. Muito obrigada, deputado Bartô. Bem, em relação à SEASA, Mercado Livre do Produtor, MLP, que é de propriedade do governo de Minas. No processo de desestatização, o governo de Minas não colocou para desestatizar suas propriedades dentro da SEASA, e sim para concessão
de forma que regras foram colocadas no processo de concessão, e a concessão também vai permitir que se seja feito um acompanhamento, uma fiscalização, se eles estão atendendo. O que a gente observa na SEASA, assim como em outros estatais, é que uma empresa de abastecimento, de comercialização, isso foi feito numa época, né, vamos dizer, acho que 60 anos atrás, quando a gente não tinha estrutura de abastecimento do país, essas estruturas foram muito importantes para a circulação. Hoje em dia, a gente já tem aí uma grande logística de alimentos, então isso passa a ser mais um mercado. E a própria empresa, enquanto estatal, tem dificuldade muito grande de atender o próprio dinamismo e agilidade que o setor tem. Então, você tem uma reclamação muito grande que a empresa não consegue atender as necessidades, as obras de reparos que precisa. Então, a gente acredita que com a privatização você vai ter muito mais agilidade e que isso passa a ser também algo por qual o governo federal não entende mais, que é a atribuição do governo, né? A gente já tem discutido tanto isso, o que o governo tem que fazer aqui hoje. Então, por isso que o governo o processo de desestatização está caminhando, um pequeno atraso aí, a gente espera que o ano que vem isso aconteça. Mas também é um ativo do governo federal. A gente tem uma parte muito pequena que vamos fazer a concessão. Sobre os queijos artesanais, eu concordo com você que a gente tem que focar na qualidade, a gente tem buscado estruturar muitos laboratórios para subsidiar o produtor, facilitar as análises. A gente conseguiu recursos no Ministério, está lutando por mais recursos para levar mais laboratórios de análise de queijo artesanal para o estado todo. Agora, a questão é a seguinte, os parâmetros microbiológicos a serem atingidos são muitos, são até rígidos demais em relação à Europa, por exemplo. A gente tem que ter feito também essa busca com o Ministério de alterar esses parâmetros. Mas para você atingir esses parâmetros, se você não tiver, o que a gente faz, na verdade, pode ser que um dia a gente não precise mais pedir para azulejar, colocar bancada, curso de boa prática, colocar tela nas janelas, impedir as pessoas de entrarem na fábrica. E tudo isso são ações que a gente faz e cobra, porque é o que vai ajudar o produtor a atingir a qualidade que o produto precisa para ser aprovado. E, além do que, considerando que esses queijos são queijos de leite cru, aqui o deputado Coronel Henrique pode me ajudar, ele entende muito bem a questão de sanidade do rebanho. O nosso rebanho, ainda que o estado de Minas seja o maior produtor de leite, nós temos um problema seríssimo no estado, que nós precisamos, que a gente já tem colocado isso, vamos dizer assim, como meta para todo mundo que vem e quer fazer alguma coisa em relação ao leite, e nós temos que ter um estado livre de tuberculose e brucelose. Que assim a gente possa aliviar em outras áreas, outras exigências, não é, Coronel Henrique? E a gente vê as preocupações, a fato de a gente não ter esse status. Nós recentemente conseguimos, pela primeira vez, mandar queijos de uma forma legal para um concurso mundial mais importante na Espanha, e os queijos artesanais de Minas, feitos com leite cru, não puderam participar do concurso. Puderam participar os de leite pasteurizado, e por isso que, inclusive, ganhou um queijo Bueno Brandão, ganhou uma medalha de ouro lá. É uma coisa que ninguém entende, não? Então, nós precisamos avançar muito nessa questão de sanidade do rebanho, antes da gente flexibilizar. Quando a gente consegue ter um rebanho mais sadio, a pessoas com mais habilidade para boas práticas de fabricação, tudo isso é um processo que pode ser, no futuro, a reduzir as exigências, mas, no momento, se a gente abre mão disso, aí que ninguém vai conseguir a qualidade do produto necessário no laboratório, porque, pelo menos, isso ajuda que o produtor consiga ter seu queijo aprovado lá no fim. Então, acho que tudo é um processo, porque produtos artesanais de leite cru eram aí proibidos no país de serem regulamentados, e o que o Estado de Minas Gerais tem feito é uma sequência de legislações, de decretos, de cursos, treinamento, capacitação, trabalho de assistência técnica, trabalho da pesquisa, para trazer e dizer para o Ministério que não, que nós temos condição de fazer um queijo artesanal de leite cru de qualidade e seguro para a nossa população. Então, tudo isso é um processo, não é simplesmente falar assim, pronto, está aqui, não precisa fazer mais nada, porque não é. Porque em Minas Gerais, inclusive, é o estado onde isso é mais avançado, outros estados agora estão também com leis nesse sentido de ajudar.
Mas no nosso recente concurso que tivemos em Araxá, muitos estados do Brasil, 14 mandaram queixa, mas outros produtores que queriam mandar, não mandaram porque no estado dele não tem tipo nenhum de regularização, é zero. Então, precisa avançar no país todo essa questão, que é muito complexa, mas principalmente porque trabalha com o leite cru. E a nossa sanidade, o nosso rebanho precisa avançar muito ainda. Estamos trabalhando, estamos buscando parceria, estruturando projetos. Inclusive, temos um projeto importante com o Senar aí, para trazer certificação ali de brucelose e tuberculose para muitas propriedades rurais no estado, que isso também vai ajudar aí para os nossos queijos artesanais. Então, é liberar, a gente quer liberar, mas também tem que ter responsabilidade nessa liberação. E a gente tem confiança que, conforme vai avançando, essas regras também poderão ser simplificadas. Pretende falar algo? Por favor. Sim. Secretária, muito bem falado que tudo se passa por um processo, né? A gente entende que não tem como se mover de forma muito bruta, até mesmo para evitar erros, né? E também para o mercado ir aos poucos entendendo a nova realidade. Mas o que depender deste deputado aqui, a gente vai estar sempre buscando, impulsionando, dando incentivos para que cada vez mais a responsabilidade fique na mão do mercado, né? Onde que o próprio mercado, né, nós não falamos em libertinagem, a gente fala em liberdade, né, que é com responsabilidade. A gente entende que pessoas mal intencionadas vão bular processos no dia a dia, por mais que tenha todo o registro, tudo aqui certinho, o cara chega gripado, não está nem aí, vai ali fazer o queijo gripado e pode passar alguma questão ali no queijo que dá algum problema. Enfim, né, ele esconde, não lava a mão direito. Então, o cara que a gente entende que a pessoa mais responsável para poder fiscalizar cada ato é a própria pessoa. E a única forma de a gente ter um incentivo muito claro para que ele faça esses cuidados é através da punição. Então, a gente sempre vai estar aqui trabalhando para ter menos regulamentação, e uma vez que a gente conseguir diminuir a regulamentação, porque também da forma como está complexa demais em Minas Gerais, não só em Minas, mas em todo o Brasil, em todos os sentidos, né? Não estou falando na secretaria da senhora, mas uma vez que tem a regulamentação já muito complicada, onde que as pessoas nem sabem quais são as regras tão claramente, né? Mas uma vez que definido um cenário onde a gente torna menos pesado para estes produtores, o foco deveria ser na punição. E aí sim mostrar para a pessoa que, se ela fizer errado, seja da forma como for, ela pode até tentar burlar ali como que é a forma que ela está fazendo, mas só que o resultado final vai ser um produto pior, um produto que coloca em risco, e essa pessoa será retirada do mercado para que o mercado seja preservado. E em tempo também, a gente fica satisfeito de ver que há uma previsão aí para até o próximo ano que vem aí para o SEASA ser estatizado, né? A senhora que está acompanhando mais próximo lá, uma questão do governo federal, né? Porque a senhora foi até muito feliz em dizer, o mercado privado ele consegue acompanhar mais facilmente a dinamicidade do mercado, né? Aqui a gente não fala, não gosto, né? Muita gente acha que o mercado privado é melhor do que o mercado público, né? Que o funcionarismo público às vezes tem um trabalho pior do que o funcionário privado e por aí vai. Eu nunca entro nessa discussão. Eu deixo claro simplesmente o seguinte: quando a gente está falando de mercado privado, você tem a opção de buscar outros. E quando a gente fala em mercado público, né, você não tem essa opção. E especialmente também na questão de concessões, né? A gente vê aí muitos mercados que são altamente regulados, mas na prática são os mercados que têm maiores números de reclamações. Muito obrigado mais uma vez, presidente, e a senhora Ana Valentim também.